participando dessa palavra. Beijo no coração de todos vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 1 em diante, diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Ele gritou, e versículo 5, perdoe. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, ou seja, o profeta: Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, justamente onde o machado havia caído, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. E o homem esticou o braço e pegou-o. Só um acidente aqui. O homem esticou o braço e pegou. Que Deus abençoe a leitura da sua poderosa palavra. Gente, os relatos bíblicos tiveram sua importância à época dos acontecimentos, não resta a menor dúvida, e ainda são ricos em lições e significados espirituais que, se aplicados de maneira piedosa em nosso contexto, podem transformar nossas vidas e transformar os nossos contextos de vida em pleno século XXI. Cada história dessa tem significados importantíssimos, princípios importantíssimos também para a minha e para a sua realidade. O resumo dessa pequena história aí, eu sei que é uma história muito óbvia, muito clara. Havia naquele período da história da nação de Israel escolas de profetas, onde muitos alunos se reuniam com renomados, profetas, os quais admiravam, e eles ficavam lá então para internados, lá eram internos, melhor dizendo, para aprender. Então alunos e mestres viviam em comunidades e o ensinamento era um ensinamento bíblico, com o que tinham de porção da Bíblia da época, também místico, e era um ensinamento também através do exemplo pessoal na convivência com os profetas. Então era uma espécie de mentoria. Então era uma vivência muito rica, com espiritualidade, com exemplos, com muita coisa boa. E os profetas eram homens dotados de dons espirituais e outras capacidades também psíquicas que tinham. E eles transmitiam aos discípulos esses poderes espirituais também, e não meramente instruções. Então era um discipulado espiritual e de exemplo tremendo essa convivência dos alunos na escola de profetas com esses ditos profetas renomados e homens muito espirituais. Aumentando então a demanda da escola de profeta, como a gente leu, os alunos perceberam e propuseram o aumento das acomodações. Estavam um tanto estreita, partiu deles. E o profeta Eliseu, então, aceitou a proposta que eles até então haviam trazido de produzirem, de propiciarem um projeto de expansão da logística das acomodações. Então Eliseu autorizou a ampliação e foi, ao mesmo tempo, convidado por eles a saírem até as margens do rio, e lá cortarem Rio Jordão, e lá cortarem troncos de árvores para, então, darem seguimento na expansão, no projeto de expansão das acomodações onde eles, então, residiam e estudavam. Devido à escassez de recursos, tiveram que pedir uma ferramenta emprestada.
Profeta não tinha dinheiro, aprendiz de profeta muito menos, e tiveram então que pedir um machado emprestado. E em dado momento do trabalho, como você percebeu, o machado cai nas águas, e quando o machado cai, o temor cai sobre eles. Porque se não tinham machado, obviamente não tinham condições de restituir o machado à pessoa a quem eles de direito haviam pedido emprestado e teriam que devolver. Então, o temor caiu sobre eles. Um deles então grita e diz: homem de Deus, o machado caiu e era emprestado. Aí entra o papel do profeta experiente, o homem de Deus, o homem espiritual. O que ele fez? Ele perguntou: onde caiu? E disseram: o que ele faz? Ele corta um simples galho de árvore e não um tronco. E vai no devido lugar e joga o galho. Quando ele joga o galho naquele lugar onde o machado caíra, o machado de maneira milagrosa flutua. Ele dá ordem então ao moço, ao aprendiz, para dizer: pegue-o. Essa história descrita no livro dos Reis ressalta algumas posturas dos personagens aqui. Creio eu que se aplica muito bem em nosso contexto do pleno século XXI, essa realidade que estamos vivendo agora. A primeira coisa que eu aprendo aqui é o desejo de crescimento despertado nesses rapazes. Quem percebeu que as acomodações não eram suficientes e ficou incomodado com isso, não foi Eliseu. Foram justamente os aprendizes, os discípulos. O que eu destaco aqui? O desejo de crescimento em nós precisa ser despertado. Ainda que sejamos alunos, ainda que sejamos aprendizes, precisamos desenvolver sensibilidades para que o desejo de crescimento, de avanço, seja despertado. Não há crescimento sem o despertar desse desejo de crescer. Então, o que acontece aqui? A iniciativa dos alunos, eles foram até Eliseu, ou seja, se incomodaram com a pequenez do lugar. Eis aí mais uma lição. Às vezes nos acomodamos demais com o tamanho do lugar onde estamos inseridos, onde temos vivido ao longo dos anos. E a acomodação, estarmos acomodados no lugar apertado de sempre, isso nos impede de termos a iniciativa e o desejo de avanço. E o desejo de avanço vem quando o lugar se torna pequeno para nós e essa pequenez do lugar, esse aperto do lugar, começa a nos incomodar. Então eu preciso entender que quando situações me incomodam, me apertam, nem sempre é para o meu mal. É para que eu desperte, então, o desejo de ir até algum lugar, cortar madeiras e ampliar, então, as acomodações. Mas nós precisamos nos permitir sermos despertados por este santo incômodo. Tem muita gente acomodada em lugares apertados onde tem vivido ao longo dos anos. Se acomodou a esse trabalho, essa forma de ser, esse jeito de trabalhar, se acomodou com esse casamento, se acomodou com o jeito de ser dessa família, se acomodou já com a quarentena, se acomodou com aquilo que tem feito dia após dia e ainda não foi despertado porque acabou se acomodando com os apertos. A gente também se acomoda com a vida apertada. A gente também se acomoda com lugares apertados. Mas esses rapazes não se acomodaram. Ao invés de se acomodarem, eles se incomodaram. Se incomodaram com o lugar apertado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você será tão grande quanto o lugar onde você habita. Pois todo lugar é o resultado da visão que você tem. Eu vou repetir. Você
será tão grande quanto o lugar onde você habita. Pois todo lugar é o resultado da visão que você tem. Então, se sua visão amplia, o lugar se torna pequeno e o incômodo chega. Sabe quando é que o incômodo chega? Quando a minha visão se torna maior que os lugares onde habito. Quando os lugares, os relacionamentos, as ambiências são desproporcionalmente falando pequenas em relação visualizo, ao que almejo, ao que vejo, esses lugares se tornarão cada vez mais pequenos e eles me incomodarão. E aí, na medida em que me incomodarem, eu vou então desenvolver um grande desejo de expansão, desejo de crescimento. Tudo começou com o incômodo desses rapazes com os lugares pequenos. Precisamos despertar os nossos desejos de crescimento através do incômodo de lugares pequenos. Segunda coisa que eu ressalto aqui de aprendizado para nós é que eles enxergaram duas coisas. Eles enxergaram o problema e trouxeram a solução. Eu vou repetir. Enxergaram que o lugar era pequeno. Enxergaram que precisavam trabalhar em prol do avanço e do crescimento. Mas também vislumbraram, idealizaram, projetaram a solução. Sabiam onde estava a madeira. Sabiam onde tinha uma ferramenta que poderia ser emprestada. E sabiam que não poderiam ir sozinhos. Então eles enxergaram o problema e trouxeram a solução. Sabe? Versículo 1 diz, o lugar é pequeno demais para nós. Versículo 2, por que não vamos ao Jordão? Disseram, e lá cada um de nós poderá cortar tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Particularizaram a responsabilidade. Vamos todos, mas lá cada um de nós cortará então um tronco e juntos construiremos um lugar de reuniões. Pergunto agora aos nossos botões. Por que será que quem é muito bom em enxergar problemas não é tão eficaz em apontar soluções? Pensa bem na realidade onde você vive. Na realidade de sua igreja, do seu ambiente de trabalho, da fábrica, do escritório, da sua casa. Vê se não é assim. Quem é expert em enxergar e apontar problemas, nem sempre é eficaz, tem excelência para apontar soluções. Esses rapazes enxergaram o problema. Esses rapazes trouxeram o problema. Levaram o problema a Eliseu, mas junto com o problema levaram a solução. Talvez as pessoas tenham uma capacidade muito grande somente para enxergar problemas e não apontar soluções, talvez por uma questão de um espírito crítico, ou talvez por uma questão de programação mental. É uma programação cultural de infância, do meio de onde vem, voltado sempre para o negativismo. Tem uma câmera como um Big Brother, onde tem um defeito, um problema, essa pessoa tem uma sensibilidade para captar tremenda, mas ainda não desenvolveu a habilidade para apontar soluções. Eu diria o seguinte, gente que se viciou em enxergar o copo sempre meio vazio. Então pensa numa frase agora que eu vou dizer, num pequeno parágrafo. Ressaltar um problema para terceiros só fará se não a solução, pelo menos uma proposta. Então eu só devo ressaltar o meu problema, criticar o problema de alguém, ou ressaltar o problema de terceiros, quando eu tiver, se não a solução, pelo menos eu devo ter uma proposta de por onde deveremos começar a resolver esse problema.
Ressaltar um problema sem apontar uma solução ou ter uma proposta é entrar no criticismo. Sabe, é fazer parte da banda problemática e não da banda da solução. Esses meninos já estavam aprendendo grandes lições. Eles enxergaram o problema, mas trouxeram soluções. Não devemos nos especializar em sermos visionários do caos. Tem muita gente visionária para o caos. Gente que enxerga o caos de longe. Os mínimos detalhes do caos. Vê se não é disso que muita gente se presta a postar, a compartilhar. Caos. Gente que gosta do caos, gente que aponta o problema do governo, aponta o problema da prefeitura, aponta o problema da igreja, aponta o problema da família, gente que sabe tudo quanto é problema em todos os lugares, mas é impossível de paralelamente apontar soluções, apontar propostas. Então, se estamos na mídia dando a nossa opinião crítica que devemos ter, não importando o segmento, ao mesmo tempo devemos também trazer propostas, trazer soluções para Itaboraí, para São Gonçalo, para Niterói, porque esses meninos enxergaram o lugar apertado, mas não ficaram na crítica. Da crítica construtiva, chegaram para a solução de expansão e construção de uma nova escola. O que muitos, infelizmente, se ocupam com a desgraça. E quanto mais nos ocupamos com a desgraça, menos capacidade teremos de enxergar soluções. Seu cérebro será programado para a desgraça. Isso está provado neurologicamente falando. A neurociência comprova isso. Se você programar o seu olhar, o seu cérebro, para a metade vazia do copo, o copo meio vazio, para a crítica, vai ser nessa perspectiva que o seu cérebro vai trabalhar. É nessa perspectiva que o seu corpo vai responder. É nessa perspectiva que os seus sistemas todos vão operar. Direcionado para a crítica, para o problema, está apertado, o lugar é apertado. Por que Eliseu não faz alguma coisa? A gente vem para cá e tem que estudar, e tem que estudar. Será quando é que Eliseu, vai mudar? Não, não foi assim. Eles tinham e tiveram o direito de estar incomodados com o aperto, mas dentro do aperto, encontrar a solução. Nesse aperto que você está passando, tem solução aí. Qual é o seu aperto? Qual é o seu aperto financeiro? Qual é o seu aperto relacional? A solução está aí. Quem sabe você precisa procurar dentro de você. Onde é que existe alguém que possui um machado? Onde é que Eliseu está? Você vai pedir permissão e vai sim a Eliseu, sabendo o que vai fazer. Terceiro lugar, no quarto eu encerro. Convidaram Eliseu para ir junto com eles. Enxergaram o problema, projetaram a construção, a solução, levaram o problema até Eliseu e convidaram Eliseu a ir com eles. Está no versículo 3. Um deles disse: por que é que o Senhor também não vai conosco? Ele disse: eu irei. Sabe, não se contentaram com a autorização somente, mas desejaram levar consigo um mentor, desejaram levar consigo a voz da experiência. Desejaram levar com eles não somente a autorização de Eliseu, mas desejaram levar o profeta, o homem experiente, o homem de Deus. Isto prova que não era uma mera empolgação dos jovens, era um planejamento estratégico de crescimento. Eles olharam para o lugar, projetaram e viram: olha, vamos fazer dessa maneira, na beira do Jordão tem madeira, mas nós não temos machado,
Um outro disse, mas eu conheço fulano que tem um machado, vamos pedir emprestado. Talvez um outro na reunião deles disse, não, mas olha, nós já temos o machado emprestado, já sabemos onde os troncos estão, mas nós não podemos ir sozinhos. Nós vamos também convidar o mentor. Gente experiente, gente capaz, gente vivida, gente que conhece da vida, gente que conhece de Deus, gente que tem sabedoria de vida para além do mero academicismo. Isso prova a importância de fazer coisas importantes sob o olhar de gente experiente. Nenhum de nós pode viver sem um mentor. Se você é marido, você tem que ter uma referência de homem para a sua vida, para cuidar da sua casa. Se você é dona de casa, você precisa ter um referencial de mulher na sua vida para você se inspirar. Se você está entrando agora na faculdade, você precisa ter um referencial de estudante, de professor para inspirar a sua vida. Se você está entrando no relacionamento agora, você precisa ter uma referencial de casal, de gente madura que sabe conviver e sabe viver. A pergunta agora é, quem são os Eliseus da sua vida? Talvez seja por isso que muitos de nós tentamos construir grandes empreendimentos e a gente então vai com o machado e a gente perde o machado e não tem ninguém para trazer o nosso machado de volta. É porque a gente insiste em andar sozinho. A gente insiste em não ter boas parcerias. A gente insiste em andar sem Eliseu. E com o melhor das intenções, quando a gente quer andar sem Eliseu, ainda que queremos construir, ainda que tenhamos sensibilidade e incômodo com as coisas pequenas, mas o machado não vai flutuar. Você precisa de alguém sobre a sua vida. Quer seja esse alguém um escritor de longe e através do livro você é mentoreado. De repente alguém da sua igreja. De repente alguém que você segue no Instagram. A gente se torna as pessoas que a gente segue. Se você segue alguém que diz bobagem no Facebook, infelizmente é isso que você está se tornando. Mas se você segue Eliseu, gente que na hora H vai fazer flutuar o machado, você vai crescer. Então, não ouse construir, sair do lugar apertado sem um mentor para a sua vida. Eles decidiram levar Eliseu. A necessidade de termos referenciais maduros nos empreendimentos da nossa vida. Eleja referenciais maduros nos empreendimentos da sua vida. Quarto e último lugar. Eliseu, então, aí entra a experiência dele, não mais dos meninos. Eliseu pega o galho e faz flutuar o machado na hora da crise. Por isso o tema da mensagem, galhos e machado. O galho e o machado. Nossas ações na vida são feitas de galhos e são feitas de machado. Sabe, precisamos distinguir quando que as demandas da vida vão exigir de nós que usemos o galho e vão exigir de nós que usemos o machado. Sabe o que acontece com a gente? Nós somos programados e valorizamos o machado o tempo todo. E não damos espaço em nossa vida para situações galho, para situações pequenas. Há momentos em nossas vidas que o machado não vai resolver. Ou melhor, momentos em nossa vida que para termos o machado de volta, precisaremos usar galhos. Então nós temos situações galho e situações machado. Galho fala do quê? Qual o símbolo na hora de uma emergência para usar o galho? Galho fala de coisas leves, flexíveis, sem muito ou nenhum valor. Galho do quê? Galho de qualquer árvore. Frágeis. Sabe o que significa? São ações comuns, pessoas comuns, lugares comuns, que encontramos em qualquer lugar.
A gente pode até usar o galho como ferramenta, como Eliseu usou, mas o galho não é considerado uma ferramenta. Por isso a gente não valoriza muito. Porém, nos momentos mais críticos de nossas vidas, nas mãos certas, serão os galhos que irão resolver os nossos dilemas e trarão os machados de volta para a nossa vida e vão nos dar condições de construirmos casas novas. Você sabe quais são as situações galhos da sua vida? De repente, aquilo que está aí hoje na sua casa, à sua volta, você está precisando de tanta coisa, está olhando para o lado e ao invés de enxergar um machado, uma ferramenta, você está enxergando um galho. Aí você olha para a situação e para o galho e diz assim, tá, mas o que é que isso vai fazer? Eu só tenho galho. Mas se esses galhos, dentro de uma mentoria, esses galhos com planejamento, esses galhos na mão de gente que enxerga o problema, mas gente que enxerga a solução, esse galho poderá resolver todos os problemas da sua vida. Deus está te perguntando onde caiu o seu machado. O profeta perguntou a eles, onde caiu o machado? Eles apontaram. Quando apontaram, Eliseu foi lá e jogou o galho. Deus quer que você saiba onde caiu o machado. Diz para ele. E você sabe quem é que vai jogar o galho? Não é o pastor Dalcírio. Não é o pastor Edson. É você. Pega esse galho e joga lá onde o machado caiu. Lá onde o machado que não era seu. Lá onde seu problema dobrou. Se eles tinham um problema de que a casa era pequena, agora tem dois problemas. Perderam o machado de alguém e não tinha como restabelecer. Mas o profeta trouxe para eles a situação galho. Será que você não está procurando machado o tempo todo? Será que você não está orando pelo machado? Deus, manda um machado na minha vida. Deus, traz o machado de volta. Será que fevereiro, janeiro não era o nosso machado perdido? Está nas ruas e trabalhando, reuniões nas igrejas. Será que não é esse machado que a gente quer de volta? Mas Deus está te perguntando, epa, vem cá, o machado caiu onde? E você precisa usar os galhos que há para você. Machado significa o quê? Machado significa situações firmes, formais, usual, definitivamente uma ferramenta. Mas que neste contexto, aqui que nós lemos, o machado foi superado pelo galho. Eliseu não usou o machado para cortar o galho nem para recuperar o galho. Usou o galho para recuperar o machado. Uma inversão funcional de valores. Pois o galho estava nas mãos certas. Se você está olhando para a gente que tem machado, de repente você diz, puxa, Deus tem abençoado a vida de fulano, tem um machado. Você olha para sua mão e diz assim, eu só tenho um galho. Seja você Eliseu. Sendo Eliseu, Deus vai usar esse galho que você tem nas mãos para resolver o seu problema e resolver o problema do machado do outro que perdeu ainda. A conclusão é, viver é literalmente cortar árvores o tempo todo. Quarentena é cortar árvores. Ir ao mercado é cortar árvores. Pensar como será dezembro é cortar árvores. Ir à padaria, ir ao banco é cortar árvores. Máscara de gel, árvores. Viver é cortar árvores. Por isso pressupõe galhos, pressupõe machados, pressupõe desejo de crescimento e pressupõe andar com gente boa. Se viver é cortar árvores, presta atenção. Nem sempre os nossos lugares serão confortáveis. Serão pequenos. Aí é hora de expandir. Viver
é cortar árvores. Por conta disso, nem todo momento teremos todas as ferramentas possíveis para crescermos. Nessa hora, humildade e dependência dos outros. Quando você estiver incomodado com situações apertadas, desenvolva a humildade para ir até alguém e dizer: fulano, tem um machado aí para me emprestar. Eu preciso crescer, eu preciso fazer uma casa maior. Não tenha vergonha, não tenha orgulho de pedir machados emprestados. Viver é cortar árvores. Se o lugar é apertado e você não tem machado, peça emprestado. Seja humilde, peça emprestado. Terceiro lugar, por mais responsável que sejamos, na hora que você estiver crescendo, trabalhando com a melhor das intenções, seu machado pode cair na água. Sua intenção é boa, mas o machado pode cair. Seu planejamento é bom, mas o machado pode cair. Sua companhia é boa, mas o machado pode cair. E quando o machado cair na água, perdoe-se. É hora de se perdoar. Tem gente que foi casado, o machado caiu na água, divorciou, separou e agora fica lamentando na beira do Jordão. Tem gente que perdeu o emprego, tem gente que pecou, tem gente que errou e fica lamentando a perda do machado. Os meninos foram ao profeta e o profeta resolveu, se perdoaram. Então perdoe-se em relação à perda do machado que não era seu. Antes de querer devolver o machado, perdoe-se. Viver é cortar árvores. Então, tenha sensibilidade profética para saber o momento de usar galhos, os simples galhos que a vida te dá. E aí, esses momentos que você vai saber que poderá usar os galhos para resolver o problema de machado dos outros. O machado é dos outros, mas o galho é seu. E a responsabilidade é sua. Então busque de Deus discernimento. Senhor, onde e quando eu devo usar o galho para restituir o machado dos outros? E em último lugar, eu fecho trazendo isso para mim e para você. Não queira cortar árvores sozinho. Leve um mentor. Leve um mentor. Tem galho na sua casa? O lugar está apertado? Você não tem machado? Você tem algumas pessoas, alguns alunos com você? Quem são os seus alunos, os seus pares? Envolva-os no projeto, mas busque alguém experiente. Peça machado emprestado, tenha solução e vá para a beira do Jordão. Mas lá um acidente poderá acontecer. Passou por um acidente, no meio da sua empolgação, passou por um acidente, não tem problema. Busque um galho específico. Põe esse galho nas mãos de Eliseu. Ele vai lançar esse galho no lugar certo. E esse machado vai flutuar. E você vai voltar para casa não somente com o machado, mas vai voltar para casa com os troncos para a reconstrução da sua vida. Deus quer reconstruir sua vida no meio da quarentena. Quarentena é momento de cortarmos árvores. Enquanto você está na quarentena, corte árvore. Enquanto você está cortando árvore, pode dar-se o caso do machado cair. Mas tem um homem de Deus do seu lado, você é uma mulher de Deus. Corte árvores. Quando a quarentena passar, você terá um espaço maior. Então, esse é o empreendimento de Deus para a sua vida. Palavra de Deus para restaurar seu coração e sua alma. Para aquecer a sua alma essa semana. Para você, então, passar essa semana com essa palavra ardendo no seu coração. Busque situações galhos. Peça ao Espírito Santo, arranque-me dessas situações de comodidade. Já estamos apertados
apertado há muito tempo, peça a Deus para te arrancar disso. Dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu quero sair dessa situação de aperto e quero empreender. Quero crescer. Busca um trabalho pela internet, busca uma maneira de vender alguma coisa, vá para o Jordão, peça um machado emprestado, faça alguma coisa, mas não fique lamentando o lugar apertado em nome de Jesus. Deus tem outras escolas para você, Deus tem profeta para você, Deus tem troncos de árvores para você, Deus tem Jordão para você, Deus tem galhos para você, Deus tem milagres para você. Ele vai fazer flutuar o machado na sua vida. Mas você precisa começar pela santa insatisfação com os lugares apertados. Enquanto você critica, você planeja e traz a solução. Pode criticar, mas enquanto planeja. Critique enquanto planeja. Então, criticando e planejando, pegue os galhos e Deus vai te abençoar cada vez mais. Amém, amém e amém. Vamos orar nesse momento? É um momento oportuno de oração. Senhor nosso Deus e Pai glorioso, sabemos que essa história está registrada no livro de Reis, não para nos trazer uma mera instrução teológica. Essa história está registrada para nos trazer princípios. E o mesmo Deus daquele profeta, o Deus daquela escola, o Deus daqueles meninos, é o mesmo Deus dessa pessoa que me acompanha agora por essa live. É o mesmo Deus dessa pessoa que está angustiada em casa. É o mesmo Deus dos meus irmãos da comunidade. É o Deus de Israel, é o Deus de todos nós. É o Deus poderoso, Jeová Rafa é o seu nome. Então, Senhor, nós queremos pedir agora que, através do Teu Espírito, o Senhor possa agora mesmo entrar em cada casa e trazer agora a consciência e a mente de cada pessoa. Ó Deus, uma santa indignação, uma santa insatisfação com os lugares apertados. Insatisfação esta que, através de uma crítica, vai gerar um projeto. Eu ministro agora sobre essas mentes projetos novos, projetos de crescimento em meio à crise, projetos criativos em meio à crise e a partir dela. Eu ministro sobre a vida desse homem que se encontra desempregado, dessa dona de casa, divorciada, separada, viúva, avó, que tem a responsabilidade de cuidar da família e não sabe como será o mês seguinte, não sabe como será quando o auxílio emergencial acabar. Deus, coloca agora na mente dessa mulher, na mente desse homem, na mente desse profissional liberal, na mente desse empresário que não sabe o que fazer com a empresa. Não sabe como manter as despesas da empresa. Deus, coloca agora criatividade na mente desse homem. Traga agora essa criatividade a partir desse incômodo, que o planejamento aconteça, que os lugares onde eles encontrarão os troncos apareçam e traz também estratégias de machado. Traz estratégias de criatividade, de machado, sensibilidade, de humildade para pedir machado emprestado. E assim, ó Deus, traz para nós homens e mulheres referenciais conosco, que vão nos autorizar, que vão chancelar, que vão dizer assim, você vai confiar, você vai conseguir. Você vai conseguir em nome de Jesus. Mas pessoas às quais nós também vamos convidar. E elas irão conosco. Eu ministro criatividade, solução e discernimento para saber usar os galhos. Muito obrigado pelos machados emprestados que têm vindo até a nossa vida. Mas também muito obrigado, Deus, por situações galhos. Os galhos são nossos em todos os lugares. Abra os nossos olhos
para que possamos enxergar situações galho o tempo todo, para usarmos para que o milagre aconteça. E torna-nos homens e mulheres na unção de Eliseu. Assim, todos os machados perdidos serão restaurados, frutuados. Cortaremos as madeiras e devolveremos a quem é de direito. Oramos assim sobre todos os nossos queridos e amados irmãos, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Grande beijo no seu coração. Deus te abençoe grandemente. Tia Nadir, obrigado por estar com a gente aí. Graciele, Deus aqueça seu coração, ovelha nossa de muitos anos. Deus te abençoe, Graciele. Que bom você estar conosco. Queridos, beijo no coração de vocês. Deus os abençoe. Não deixe de entrar na nossa página da comunidade, dar um like aí também, compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Nós temos muitos outros temas lá, tá bom? Deus os abençoe e uma boa semana. Tudo de bom.